aí, pessoal do canal Laranja Dinâmica, como vocês estão? Eu sou o Luiz Lucas, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui rola de tudo. Tem gameplays, tem podcast toda quarta-feira que eu faço com dois amigos virtuais que eu tenho. Cada episódio a gente fala de um tema. Porém, eu sempre faço alguns vlogs aqui quando sai alguma notícia, quando eu quero comentar alguma coisa. Então é super interessante você se inscrever no canal, compartilhar os vídeos e deixar também seu comentário, seu ponto de vista nos vídeos que você quer deixar o seu ponto de vista, tá? E leia a descrição desse vídeo, tem informações muito importantes. Eu também tenho um blog onde eu critico filmes, tem mais de 1.500 filmes criticados. Eu tenho esse blog desde 2018, então confere lá, o link vai estar aqui na descrição, né? Mas bora lá. Hoje eu quero falar sobre uma notícia que eu vi, acho que no comecinho do mês de março, se eu não me engano, um pouquinho antes, e aí eu demorei para falar aqui, mas eu queria deixar um ponto, porque muitas pessoas foram contra, né, enfim. Mas enfim, qual é a notícia, Lucas? Eu vou falar aqui para vocês, tá? A notícia é que uma professora, ela foi acusada lá, falaram que ela era péssima profissional e tal, eu não sei o que, porque tinha um aluno autista na sala de aula, e ela levava um colchão para ele dormir durante a aula, e ela dá aula para os outros alunos e não dar aula para ele, né? Deixar ele lá dormindo, quieto no local dele, e enfim, ela continua dando as aulas lá para os outros alunos, né? Era numa escola pública isso, né? E aí todo mundo começou a falar mal da professora. Ah, a professora não presta, a professora isso, a professora aquilo, quem é civil... nossa, que falta de respeito, não sei o que, trata diferente só porque é autista e tal. E aí eu queria dar o meu ponto de vista sobre isso e contra todas essas pessoas, tá? Eu quero muito até mesmo que você deixe seu ponto de vista aqui no campo de comentários, porque é muito importante isso, beleza? É o seguinte, tá? Eu não sou professor nem nada, né? Claro, não é minha área de atuação. Eu sou formado em design, eu desenho. Tenho até um Instagram onde eu posto meus desenhos sempre. Também tá aqui na descrição do vídeo o arroba dele, @lugol, mas enfim. Porém, eu já tive contato com uma criança autista e também já tive contato com umas pessoas que trabalham na área de educação e falaram sobre autistas, tá? Eu lembro que quando eu trabalhei numa ONG, acho que isso foi um pouquinho antes da pandemia, e eu trabalhava como voluntário, né? Enfim, uma longa história isso. E aí toda sexta-feira eu dei a dica de criar um Cine Pipoca lá, de eu exibir um filme para as crianças lá do bairro, enfim, né? E aí o dono da ONG lá e tal, teve uma mulher que trabalhava também, tinha outro cara, então falou assim, nossa, Lucas, legal e tal, que lá tinha um notebook, tinha um projetor, eu falei assim, não, coloca um filme aqui e a gente exibe à tarde para as crianças, né? Aí faz uma pipoca lá e tal, beleza. E aí de umas 15 crianças que não iam tantas, tinha uma que era autista. Cara, essa criança era, tipo assim, muito agitada. Uma criança autista, sei lá, tinha uns de 8 a 9 anos por aí. Mano, ela era muito agitada, era muito enérgica, pulava, não parava quieta, subia, descia, mexia em alguns livros que tinha lá, queria mexer no computador, aí eu já não deixava, que era o único computador que a gente tinha, né, de registro de pessoas e tal, e era muito difícil lidar com ela. E o pior é que a mãe não queria aceitar que o filho era autista, porque tinha lá uma especialista na ONG, e aí falou que ele poderia ser e tal, né, mas era legal levar num médico para ter o diagnóstico, e a mãe ficou revoltada por isso. Porque, cara, as outras crianças, tipo assim, tudo bem, a gente vê assim que as outras crianças, elas brincam, elas falam, elas fazem sua bagunça, mas o autista é pior, claro que tem vários graus, mas a criança autista, ela é muito agitada, ela é muito, muito mesmo. E pula pra lá e vai pra cá, e se nega alguma coisa, ela se irrita demais, cai no chão, se joga, se bate, grita. E uma criança que não é autista, né, ela não é assim. Se você falar não e tal, ela pode berrar, ela pode ficar nervosa, mas depois ela fica quieta num canto. O autista, ele tem como eu posso dizer? Ele tem um comportamento assim muito mais radical, essa é a palavra real.
E aí eu sabia que, tipo assim, quando essa criança ia aparecer, ela ia zoar todo o Cine Pipoca. Né? Era difícil ela estar concentrada. Em alguns filmes, poucos filmes, ela ficava concentrada por um tempo. E aí depois ela ficava muito agitada e tinha lá umas pessoas lá que ficavam com ele num canto e ele não assistia. Porque ele não aguentava ficar parado na cadeira, né? E eu ficava tomando conta do computador, enfim, e fazendo umas planilhas, que eu só fazia isso, mexendo no computador. Então, enfim, né? Eu tive pouco contato com essa criança, mas eu via que ela era muito agitada. Eu não tenho muita paciência com criança, pra falar a verdade, com nenhuma, tá? Então, tipo, às vezes quando fala assim, não, Lucas, vai lá ver o que ele tá fazendo e tal, e quando eu via que tava mexendo em algum livro, e aí eu falava assim, não, esse livro aqui não pode e tal, né? Pega esse que é de criança e tal, ele se jogava, tentava jogar em mim, tentava me bater. Aí, como eu já não tenho muita paciência, eu já chamava uma pessoa. Falava assim, ó, ele não tá deixando, ele não quer, você pode resolver pra mim e tal, porque é muito complicado. Agora, voltando nesse caso, eu só tive contato com essa pessoa autista, então eu sei como é. Eu já tive contato com pessoas que trabalham na área de educação e falaram que é muito difícil, porque tem salas de 40, 45 alunos, né? E às vezes 3, 4 são autistas, cara. Então, tipo assim, imagina criança, porque criança já é pronta. Eu moro aqui, tipo assim, aqui tem 3 ruas e tem uma escola. Então dá pra ver bem aqui, porque aqui é meio alto. Então, eu já acordo com um barulho de criança, porque as aulas começam às 7 horas da manhã. Então eu não acordo tão cedo assim, mas eu acordo com barulho de criança. Sempre tem criança na quadra aqui, e sempre tem gritaria. Tipo assim, eu lembro que na minha época tinha assim, gritaria, tinha e tal, né? Quando eu tinha meus 10 anos, 9 anos, que é a mesma idade dessas crianças aqui. Mas parece que as crianças estão bem mais atacadas, sabe? Elas estão mais, não sei o que, estão mais enérgicas, não sei. Na minha época não era tanto assim. Tinha muita falação na hora do intervalo e tal, quando eu ia pra quadra. Mas aqui é muito, cara, é muita gritaria mesmo. Não sei como a criança tem a goela pra gritar tanto, mas enfim, tem, né? E eu ouço aqui, cara, é longe pra caramba, e quando tem, eu vejo quando tem muita gritaria e tal, é hora de intervalo. Parece que as crianças, elas nem têm aula, na verdade, porque sempre tem alguém aí ficando gritando, uma turma aí gritando, ou várias turmas. Então, voltando, imagine uma sala com 40, 45 crianças e 2 pelo menos são autistas. Uma pelo menos são. Eu só quero falar porque criança já pronta porque é criança, né? Então criança é normal, a criança não para quieta, conversar, sair do lugar onde ela está, é difícil ficar no local, porque assim, tem crianças calmas, né? Aqui mesmo já rolou um podcast sobre meus tempos de escola, que ficou muito legal, que eu fiz com os meus 2 amigos virtuais aqui, sempre rola. E toda vez é um tema diferente. Aí eu comentei nesse podcast que eu era bem quietinho, né? Claro, eu saía da minha carteira, conversava, às vezes queria brincar e tal, quando eu era criança e tal. Porém, nada perto do que outras crianças, que tem outras crianças que querem, aí ficam emburradas, aí choram, aí mesmo o professor chamando a atenção, ela não liga, né, enfim. Mas hoje parece que as crianças estão mais agitadas ainda. Claro que tem algumas exceções, mas assim, a da maioria, se a gente pegar a maioria, parece que elas estão muito agitadas mesmo, não sei o que está acontecendo. E aí tem crianças autistas, né? Então imagina a gente juntar esses 2 pontos, né? Crianças que atualmente já estão agitadas, já são agitadas, numa sala de 40, 45 alunos, ou talvez até mais, e ter 2, 3 crianças autistas, pelo menos se for uma, imagina. Aí tem uma, vamos citar a situação, a melhor situação que a gente pode ver aqui, que são uma sala de 40 alunos com uma autista, então 39 alunos e um aluno autista. Cara, imagina esses 39 gritando, falando, vamos fazer uns 5 aí que são quietinhos. Mas assim, 34 gritando, falando, querendo brincar, saindo da carteira, aí tem esse autista que cai, se joga e não faz lição, e às vezes grita, às vezes chora, e às vezes quer... Cara, é muito complicado. É muito complicado. Eu vi ontem na internet
E teve um menino autista que ele ficou muito assim alterado no mercado. E aí sabe o que fizeram para ele não ficar alterado? Colocaram ele no caixa para ele passar as compras. Porque assim, a gente não sabe, às vezes o autista quer alguma coisa, quer tentar alguma coisa, aí na cabeça dele ele quer tentar, aquilo é normal, aí ele ficou lá, para ele se acalmar. Olha só, uma criança autista parou todo o mercado, não era um mercado grande, era um mercadinho, deu lá para ver, mas imagina, o que um professor, o que uma professora vai fazer numa sala de 40 alunos, com um autista, e a gente sabe que em salas atualmente tem mais de um, é muito difícil ter um só, tem mais do que um, às vezes tem 2, 3, 4. Estou falando na melhor das hipóteses aqui, e ter tudo isso, cara. Uma que professor ele não aguenta, cara, por isso sim, muitos professores estão tentando atuar em outras áreas, estão preferindo outras coisas, não querem ser mais professor, porque tá super desleal, sabe? E aí eu tava lendo lá os comentários, aí muitas pessoas estavam falando mal do professor, da professora, né? Ah, não, mas ela não quer dar aula para ele, ah, que absurdo, deixar o autista de fora, não sei o quê, só ensinar ele, é básico, só ensinar ele com calma. Não tem calma, não tem como. Imagine a professora dando toda a atenção dela para esse e os outros 39 alunos. Entendeu? Eles vão quebrar toda a sala de aula, porque eles não param quietos, são crianças. E é muito complicado isso. Ah, Lucas, mas o que você tem a dizer sobre isso, né? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, é muito difícil lidar, porém não é impossível. O que as escolas poderiam abordar e que elas poderiam estar implementando nas salas de aulas são mais professores numa sala de aula. 2, para ser mais exato. Então, como aconteceria essa abordagem, tá? Uma professora, ela dava aula para os alunos, né? E tinha mais uma que era só centrada para dar aula para aquele aluno em específico que tem autismo. Ah, mas tem 2. Então uma professora dá né, a aula para os 2, ela vê lá os 2 e tal, né? Ah, tem 3, então ela cuida dos 3. É difícil uma pessoa só cuidar de 2, 3, cara. Assim, se tivesse uns 5 na sala, porque assim, eu acho que era melhor separar, entendeu? Aí não dava para ter só 5 na sala, e separava. E tinha mais uma professora junto lá para administrar tudo isso, entendeu? Porque para um profissional não dá certo, cara. Para um profissional não dá certo. Aí tinha muitas pessoas falando assim, não, mas eles têm que estar preparados, mas não existe estar preparado. Não existe estar preparado, sabe? É bem complicado mesmo, sabe? É muito difícil. Não sei se vocês já viram alguma situação do tipo, mas, cara, é muito difícil. Quando eu vi, assim, eu já vi na rua, né? Já vi em alguns estabelecimentos que fui, em shopping e tal. Mas assim, vi, mas não fico parado olhando para ver aonde aquilo lá vai chegar, né? Mas assim, às vezes eu passo por uma mãe com um filho, ou não sei se é filho, se é, né, sobrinho, não sei. Aí a criança fica batendo o pé, falando alto, enfim, chorando. Dá pra ver que ela fica muito nervosa, muito alterada. Mas eu passo, eu não fico virando parado e vendo aonde aquele ponto vai chegar. Mas a sala de aula é muito difícil, cara. Porque uma sala de aula é pequena e aí tem uma criança autista, ela quer sair, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer desenhar, quer fazer o outro, quer pular, quer não sei o que. É muito difícil. Então, o que deveria, para agora, para ontem, para falar a verdade, pelo menos a minha opinião, é um professor a mais. Para cuidar pelo menos de 2. Ah, Lucas, mas é demais um profissional, contratar mais um profissional para dar aula com 2, mano, duas alunos autistas, 2 crianças autistas, é demais. Como eu falei para vocês, eu só lidei em uma situação com um autista só e para mim foi muito, cara. Foi muito, imagina 2, é muito para uma pessoa cuidar, é demais. Então eu acho que sim, que as escolas poderiam abrir vagas especiais, porque sim, tem vagas especiais para alunos que precisam de mais atenção, eu esqueci o nome agora, mas que poderiam ter
vaga especial para alunos autistas, sabe? Fala assim, não, você vai estar junto na sala com o professor, e aí você vai ver o que o professor está dando e você vai cuidar desses alunos. No máximo 2, sem brincadeira, não dá para 3, cara. Um professor cuidar só de 3 não dá. Assim, você fala só 3 crianças, um professor só para 3 não dá, cara. Se for autista, realmente é difícil. Então, tipo assim, a escola mesmo tinha que se organizar para separar no máximo 2 autistas por sala. E se tivesse, contratar mais um professor para dar essa orientação, esse reforço a mais na educação aí, né? Para ajudar o professor. Aí o professor daria com todas as outras crianças, se você tivesse 45 crianças, o professor daria conta das 43 crianças. E esse professor especial daria conta com esses 2 autistas, sabe? Porque é muito complicado, cara, é muito complicado mesmo. Assim, como eu falei pra vocês, né? Só tive contato com essa criança, não consegui ter mais, aí eu já chamava outra pessoa, aí, tipo assim, todo mundo já sabia que eu não tinha capacidade de, tipo, ficar olhando, mas tinha lá umas mulheres que sim, falavam assim, não, pode deixar que eu cuido, pode deixar que eu deixo o Lucas no computador mesmo, porque eu não sabia o que fazer, cara. Não sabia o que fazer. Eu lembro que teve uma vez lá no Cine Pipoca que a gente tava, o cara lá fez pipoca para todas as crianças, e esse autista ele queria todas para ela. E aí ele fez o inferno e tal, aí o cara pegou da mão dela e foi levar para outras crianças. Essa criança caiu no chão, rolou, gritava. Uma criança só. Ela consegue mudar todo o comportamento de tudo que está acontecendo. Então, por isso tinha que ser obrigado a ter um professor especial para tomar conta no máximo de 2 autistas, sabe? Obrigado. Mas aí eu não sei se eles não querem gastar com um profissional a mais. Aí eu já não sei como é. Porque era obrigado a ter isso, cara. Porque era só um secretário da educação, alguém lá dos patamares altos do ramo da educação, estar numa sala de aula e ver qual é a situação, o habitar, o comportamento das crianças assim, que não são autistas, tá? Já é difícil. Criança grita, criança às vezes chora, às vezes uma bate na outra. Para um professor é difícil. Ah, mas o professor escolheu isso. Tudo bem, o professor escolheu isso, ok. Tá bom, até defendo aí, mas é difícil, tá? Não é qualquer um que aguenta o tranco, não. Agora, autista é muito mais elevado, sabe? Tipo assim, é elevado ao cubo, entendeu? Então, eu acho que deveria ter um certo cuidado a mais com essas pessoas, entendeu? Seria bem melhor, até mesmo para as crianças, porque elas teriam um cuidado especial com aquele profissional, e também para o professor, né, para a professora, que ia cuidar das outras 43 crianças da sala e tal, que já é difícil, mas, né, é impossível. Eu, na minha cabeça, vejo que é impossível um professor, uma professora cuidar de 45 crianças e ter 2, 3 autistas na sala. Para mim é uma coisa assim impossível. Então, quando eu vi essa informação, eu vi que muitas pessoas comentaram, mas muitas falaram assim, não, mas o professor que é um mau profissional, é um profissional horrível, coitado da criança lá, tem que dormir. Mas assim, o professor ele não pode perder o trampo dele, sabe? Que lá é o trabalho dele, é o ganha-pão dele. Mas ele também não pode ficar maluco, ele não pode colocar a saúde mental dele à prova. Porque se ele colocar a saúde mental dele à prova, ele não vai conseguir mais nem levantar da cama, com tanto nervoso que ele vai sentir. E aí ele não vai conseguir trabalhar. E aí ele não vai conseguir ganhar dinheiro. E aí, cara? Então, tipo assim, foi a única coisa que ele conseguiu inventar de colocar aquela criança autista para dormir. Acho errado? Eu acho que ele poderia ir... É que o ruim é que na escola não tem o que fazer. Tipo assim, se o professor se sentir assim muito pesado no cargo que ele está, e ir na secretaria, por um exemplo, e falar com a supervisora, diretora, não sei, responsável da escola, e falar assim, ó, não dá, tem 45 alunos na sala, tem 2 autistas, um exemplo, eu não estou aguentando, eles pulam, eles fazem isso, eles não podem fazer nada. Eu vou falar assim, não, você que é professora, você tem que colocar ordem na sala. Cara, é impossível, não tem como.
Não tem como, isso daí é desumano, é um trabalho realmente que não dá, é impossível, sabe? É impossível mesmo. Claro, né, que tem graus de autismo, então tem, tipo assim, eu não sei, grau 1, grau 2, acho que o grau 1 é o mais, né, mais tranquilo, que a criança às vezes tem uma certa energia lá a mais, mas, tipo assim, não é considerada tanto, né, quanto o grau 2, o grau 3 e aí vai. Mas aí tinha que colocar pra agora, cara. Então, tipo assim, eu fiquei meio que no meio do muro, porque não é certo, professor, né, excluir um aluno, mas também, por outro lado, também não é certo as crianças fazerem bagunça, esse aluno piorar muito as coisas e aí o professor perder a cabeça, sabe? Aí é bem complicado mesmo, aí fica difícil. Bom, esse é o meu ponto de vista sobre essa notícia que eu vi. Você pode deixar aqui no campo de comentários se você já teve contato com alguma criança autista, como ela é de fato, como é o dia a dia dela, né, e tal. Eu sei que tem os remédios que elas tomam, enfim. Tem essa daí também, né, que às vezes os pais têm um filho, aí o filho é muito assim enérgico, é autista, mas o pai e a mãe não quer levar para o médico, não quer o diagnóstico, que nem essa mulher aí da ONG que eu falei, e o menino já era grandinho já, então tipo assim, era obrigado a ter o diagnóstico, mas não tinha. E ainda ela achou ruim quando falaram que talvez ele fosse, porque a gente não pode apontar, né? Enfim. Então é complicado. Mas eu queria saber da sua opinião sobre isso, sobre essa notícia e tal. Vai ser muito importante você deixar o seu comentário aqui, eu gosto de ler os comentários. Compartilhe o vídeo, leia a descrição desse vídeo, tem informações importantes e veja os outros vídeos aqui do canal, beleza? Eu ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Valeu!